Examinando as cortinas do átrio, não podemos deixar de considerar um terceiro elemento, que nos é repassado pelos ganchos e vergas de prata. Esses ganchos foram fundamentais para fazer a ligação das cortinas de linho fino retorcido com os pilares de bronze. Só assim o glorioso resgate da humanidade, com base na santidade do Filho de Deus, representada pelo linho e por seu sangue remidor, representado pelo bronze das colunas, poderia ser concluído. Apesar de imperceptíveis, os ganchos de prata, agregados aos pilares de bronze, ilustram bem a misericórdia divina em aceitar a expiação realizada, cumprindo a promessa de Cristo em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E assim, milhões de anjos foram credenciados para alavancar o nosso processo de santificação, conforme Hebreus 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Completa-se assim o plano de nossa redenção, conforme a oração de louvor em Judas 24:25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Olá, pessoal, bom dia! O pesquisador independente das profecias continua em ação. Hoje vamos examinar um pequeno detalhe da armação das cortinas, quase sempre ignorado, porque ele é invisível. Este detalhe, sumamente importante, nós o encontramos a partir de Êxodo 27, verso 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. A prata, nas Escrituras, foi designada como um símbolo da nossa expiação, como podemos verificar em Êxodo 30, verso 15. O rico não dará mais de meio ciclo de prata, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazerdes expiação pelas vossas almas. Esta conexão da justiça com a santidade por meio da misericórdia para a viabilização do plano da redenção exige também a participação humana. Se não usarmos de misericórdia, também não receberemos misericórdia, pois é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Os santos precisarão comprovar no juízo, diante de milhões de testemunhas angélicas, a sua dignidade. A base no tribunal é a lei do amor, que envolve princípios que devem ser aferidos. Se bem que todos os seres humanos foram destinados à salvação, é somente o justo, aceitando a graça oferecida e vivendo pela fé, que será salvo. Este é o grande mistério da redenção humana, para o qual devemos atentar. Se abrirmos as cortinas do céu, veremos que no Santíssimo se processa atualmente, mediante registros fielmente coletados pelos anjos, um criterioso julgamento para identificar quem dentre os homens vive em conformidade com a sua profissão de fé. Cumpre-nos esclarecer que Deus considera seu povo responsável na proporção em que a luz da verdade lhe é trazida à compreensão.
Entre a justiça praticada no Calvário e a santidade do Cordeiro de Deus, encontra-se a compaixão divina, simbolizada pelas vergas e ganchos de prata. Seu amor revelado na cruz remove as barreiras que foram levantadas pelos nossos pecados, dando início ao reino da graça e da misericórdia. O Senhor passa a habitar no trono do nosso coração, purificando-o cada vez mais, de acordo com o nosso envolvimento cada vez maior com os dons espirituais, obtendo uma vida de alegria no espírito e na atmosfera do céu. Em Êxodo 30, de 11 a 16, meio ciclo de prata corresponde a 11 gramas, avaliada em torno de $1. É a unidade básica de oferta ao Senhor para fazer expiação pelas almas. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pelas vossas almas. Êxodo 30, verso 16. Foi, pois, com esta prata que foram construídos os ganchos e as vergas das colunas de bronze. É claro que a prata não resgata ninguém, de fato, sendo apenas um símbolo da redenção que existe no amor de Jesus. Somente nos é acreditada a sua oferta quando resolvemos viver de acordo com os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Finalmente, à entrada do átrio encontrava-se uma porta que também tem muito a nos dizer. Quando a justiça e a santidade divinas expulsaram Adão do paraíso, Deus os revestiu de peles de animais. Em Gênesis 3,15, temos que da linhagem da mulher viria a redenção, a única porta de esperança para a humanidade retornar às glórias do paraíso perdido. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, versos 7 e 9. O pecado de Adão fechou a porta do paraíso, conforme o relato de Gênesis 3, 24. E, expulso o homem, colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A misericórdia divina abriu-a por meio da graça, o que aceitamos pela fé. Tendo em vista essa definição da porta, podemos apreciar melhor o significado de seus detalhes, conforme encontramos em Êxodo 27, 16. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Essa largura de quase 10 metros é expressiva, indicando que o acesso a Deus é franqueado a todos, independentemente de raças, línguas e religiões. Nós não temos em Cristo uma salvação restrita, reservada apenas para alguns. É como disse o apóstolo Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, de 3 a 5. Havendo graça para todos, só seremos reprovados no tribunal de Deus pela rejeição da mesma, de acordo com a nossa conduta. Se a santidade e a justiça de Deus, ilustradas pelas cortinas do átrio, erguem-se como uma barreira no plano de nossa redenção, a porta do átrio, alinhada com as demais portas do santuário, sem ferrolhos e nem trancas, constitui o caminho da graça que harmoniza os atributos do caráter divino com o nosso. Quanto às cores do reposteiro, bem como das demais cortinas de entrada no santuário, o
vermelhinho fala, como já vimos, da pureza da santidade de Jesus, homem, enquanto que o estofo azul refere-se à sua origem e natureza divinas. A púrpura, muito usada pelos reis da antiguidade, revela a Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o carmesim, obviamente, se refere ao sangue remidor do Cordeiro de Deus. Situada no lado oriental, essa porta ficava do mesmo lado daquela que fora fechada no Éden, conforme Êxodo 27, 13 a 15. A largura do átrio, do lado oriental para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada será de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Muito importante esse detalhe. Entrava-se no santuário pelo oriente, lado do nascimento do sol. Isso também é significativo, pois quando Deus, por um milagre do seu poder, implantou no ventre de Maria, incompreensivelmente, o embrião de Cristo Jesus, ele encarnou, João 1,14, entrando no átrio, que representa a obra de Cristo na terra, pelo mesmo lado. Podemos verificar esse ponto em Lucas 1, 78 e 79. Graças à entranhável, no ventre de Maria, misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente do oriental das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E quando Cristo vier pela segunda vez, também o fará pelo mesmo lado, como nos confirma João em Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Por hoje é só. Desejamos a todos um feliz fim de semana e que a graça de Deus esteja com todos. Fiquem agora com a nossa mensagem musical. Tchau.